Bom, eu vou seguir para a minha última pergunta, e é uma pergunta que eu não poderia deixar de fazer, até porque nós temos hoje dois nomes fortes, que a gente sabe que podem ser indicados e que já conversaram com o presidente Lula, que é Antônio Carlos Bigonha e também Paulo Goné Branco. Temos uma terceira via, que foi falado agora também, que é Aurélio Vigílio Veiga Rios. Então eu começo perguntando para o Dr. Rubens, o que mudaria no Ministério Público com cada um desses nomes que estão sendo ventilados aí para esse cargo? Olha, isso casa um pouco com a sua primeira pergunta. Eu lembrei que ficou um pedacinho dela sem resposta, né? Porque você falava dos lobbies em favor, particularmente, dos dois primeiros que você citou, o subprocurador Gonê, o subprocurador Bigonha. E os três nomes são excelentes nomes, né? Eu acho que o que muda é que cada pessoa que é escolhida para uma função tão importante tem a sua equipe, a sua maneira de ver. O procurador Aras, agora já ex-procurador, o seu relatório mostra que ele procurou acabar com coisas, nem quero entrar em um juízo de valor aí, mas acabar com forças-tarefas, criar os GAECos, criar coisas mais, não ficar só na criminalidade do colarinho branco, voltar a trabalhar outras questões que ele achou que estavam abandonadas. Então, cada pessoa, digamos, tem o seu perfil, digamos, entre aspas, o seu programa de ação, que vai apresentar para o presidente da República, e talvez isso seja uma das coisas que cative, por assim dizer, o presidente a escolher esta e não aquela outra pessoa, né? Eu acho natural, nós tivemos procuradores aí dos mais diversos perfis, procuradores até que receberam alcunhas de não tocar os processos, né? Engavetavam processos, outros até um pouco sempre lembrados pela opinião pública e pela mídia, pelos juristas muito agressivos, né? O tempo todo entrando com o processo. Temos um pouco de tudo. Eu acho isso natural, desde que se cumpra o desiderato constitucional. A função tão lembrada aqui por vocês, pelo doutor João Marcos aí, o importante é fazer isso. E não acho também, Neila, para dizer esta parte que ficou sem resposta, que os lobbies sejam algo errado. Os lobbies são aqueles que ocupam determinadas funções, desde que o façam de uma maneira legítima, né? Desde que o façam sem uma pressão indevida, sem algo que se possa ser passível de uma conduta ilícita. Dizer que nomes, eu acho que se for a escolha vou ficar dos dois nomes que estavam mais citados. O subprocurador Gonê é muito ligado particularmente ao Supremo Tribunal Federal e mais particularmente ao ministro, brilhante ministro, conheço bastante, Gilmar Mendes, foi inclusive autor de obras com ele, trabalharam juntos em instituições de ensino superior. Mas isso não é um mal, quer dizer, ele tem uma proximidade grande com o Supremo Tribunal Federal. Eu acho que talvez ele fechasse, estou colocando eventualmente, pautas mais nessa ação bem assim de ativismo que o Supremo Tribunal Federal tem procurado imprimir nos últimos tempos, né? Talvez se fosse o Bigonha, eu vou ficar na análise desses dois nomes, que digamos que são os favoritos, podemos ser surpreendidos aí, né? Mas talvez o perfil seja diferente, seja alguém mais afinado com a instituição em si, com a instituição que percebe um certo esvaziamento de funções, queixa subrepticiamente, até um pouco, às vezes fica calada, mas volta e meia volta a falar de que o Supremo atropela, né? Então, tudo vai depender aí de quem o presidente Lula propenda a indicar. Ele tem mostrado nesse terceiro mandato que não tem pressa nas escolhas, né? Tem dito isso, vamos aguardar aí com muita atenção. Obrigado, viu? Doutor João Marcos, qual é a sua opinião, então, sobre os caminhos da PGR com esses dois nomes favoritos? Bom, os dois nomes são nomes de brilhantes juristas e de subprocuradores gerais da República que há muito integram os quadros do Ministério Público Federal e que tem, cada um, ao seu modo, um extenso e louvável rol de serviços prestados à instituição e ao país. Então, acredito realmente que são dois nomes. O presidente, se ficar entre esses dois nomes, está adstrito a uma boa escolha, né? Mas, de qualquer forma, é difícil dizer como seria, né, o mandato de Procurador-Geral da República, seja do Dr. Paulo Goné, seja do Dr. Bigonha, até porque na política a gente brinca, né, que campanha é poesia, governar é prosa, né?
E isso vale também para esse momento, né? Depois que o Procurador-Geral da República se investe, né, investido no cargo, talvez as expectativas que se coloquem em relação a ele antes da nomeação não se cumpram, né, por uma série de razões. O que eu acho importante é que, de um lado, o presidente e com ele o Senado da República, ao sabatinar e aprovar o próximo Procurador-Geral da República, e de outro, o próximo Procurador-Geral da República ter em mente algumas preocupações que me parecem fundamentais. Uma delas é a missão de pacificação interna do Ministério Público Federal, né? Nós sabemos, e isso até um certo ponto pode ser saudável, mas na prática nós sabemos que há uma disputa interna fratricida dentro do Ministério Público Federal que termina, inclusive, para contribuir com esse quadro de usurpação ou de decotamento das atribuições do próprio Procurador-Geral da República, né? Então, eu acho que esse é um desafio do próximo Procurador-Geral da República e é um perfil que deve ser analisado à luz dessa preocupação, né? E, de outro lado, eu acredito que nós precisamos que essas autoridades que eu mencionei, né, se ocupem de avaliar, né, se o próximo Procurador-Geral da República conseguirá harmonizar a sua relação com os poderes constituídos e, particularmente, com o Supremo Tribunal Federal. O Ministério Público Federal e o Procurador-Geral da República, em particular, ocupam um espaço sui generis, né, no arranjo de poderes, né? Ele não é nenhum dos três poderes tradicionalmente reconhecidos, o Executivo, o Legislativo e o Judiciário, mas, por um outro lado, a ele é garantido, incumbida a defesa da ordem jurídica, a defesa da lei, a defesa da Constituição. Ele é o guarda da Constituição, o guarda do ordenamento jurídico. E essa missão reclama bastante parcimônia, né, do ocupante do cargo, e parcimônia que eu volto à expressão que eu utilizei lá atrás. O Procurador-Geral da República não deve usar demais nem a caneta e nem a gaveta. É esse equilíbrio que eu acho que tem que ser buscado e que eu espero que seja atingida com a nomeação do próximo Procurador-Geral da República.